Mangás. Bom, enfim, já que toda essa cultura otaku no geral tá bem famosa, eu acho que eu não preciso explicar o que é isso. Então, mangás. Eu gosto muito de mangás. E bom, eu já falei de alguns deles aqui no canal. Como um certo mangá de capoeira, que foi um dos vídeos mais assistidos do canal, que você deveria assistir urgentemente. Mas, no geral, eu falo de jogos. Então, hoje eu decidi dar uma variada e te dar algumas recomendações de mangás que eu gosto. Mas não são qualquer mangás. Porque hoje eu tô a fim de recuperar um pouquinho do meu espírito patriota, já que... E também porque eu respeito muito esses criadores e essas histórias. É sério, isso aqui é muito menos falado do que deveria. Tipo, os únicos canais que eu vi falando dessas obras foram o Narrativando e o linkzinho no segundo canal dele. E, by the way, ótimos canais. Enfim, sem mais delongas, deixa eu te apresentar o curioso mundo de mangás brasileiros. Sense Life. Como é que eu posso começar a descrever Sense Life? Tipo, imagina uma história mais puxada pra Chainsaw Man, só que com um art style mais Soul Eater, se passando no Rio de Janeiro. E pra dar um resumão da história, basicamente tem esse moleque aqui, Noah, e aí um dia ele conhece Caleb, que é um drogado que tem uma recompensa exorbitante pela sua cabeça. E juntos eles tentam descobrir o sentido da vida. E o art style é muito excêntrico, entendeu? Tem muita personalidade, ele também tem esse estilo mais rabiscado para cenas de ações que eu adoro pra caramba. O sistema de poderes desse mundo também é muito interessante. Não só eles em si tem várias regras, esse tipo de coisa, como no geral os poderes são muito criativos. E isso é uma coisa que eu admiro. Enfim, é um ótimo mangá que você deveria definitivamente dar uma olhada. Tem pouquíssimos capítulos, como a maioria desses que estão na lista. E eu garanto que você não vai se arrepender, amigo. Então, vai lá, mano. Ping Pong Drama. É uma história sobre... se passa na escola de Santa Cloro. Acompanha a história de Lucas. Basicamente você vai ver esse garotinho aí entrar em altas confusões. Eu me senti um cara que anuncia os filmes da sessão da tarde. Mas, enfim, é um mangá de esporte, com todas as convenções do gênero. E eu não falo isso de uma maneira ruim. Na verdade é um ótimo mangá de esporte. No começo as partidas elas têm pouca ação, entendeu? Tem pouco texto, mas conforme a série vai passando, você vai vendo a evolução, não só da arte, que ela se torna muito melhor em capturar movimento, mas também do roteiro em si. Porque ele faz uma curva muito melhor de tensão entre as partidas, entendeu? Pode ler essa série no Tapas, completamente de graça, entendeu? Então, só vai ler, cara. Lampião, sabe? Lampião, aquele Lampião que era um cangaceiro muito famoso. Então, fizeram um mangá sobre isso. E nesse mangá ele vira a verdade de Fullmetal Alchemist, aparentemente. Então, Lampião acompanha a história de... Lampião, por incrível que pareça, ele tava fazendo um saqueamento de um coronel super de boa ali, até que a Maria Bonita acaba sendo atirada. A atirada é foda. Acaba recebendo um tiro e aí eles têm que sair de lá. E eles correm, acabam se escondendo numa caverna ali. E eles acabam até comendo uma comida ali que um amigo deles fez, e de boa, só que eles acabam desmaiando. E aí depois de um sonho meio bizarro, o Lampião acorda pra ver todos os seus amigos mortos. Menos o amigo que fez a janta pra eles, porque ele não tinha comido. Mortos pelo que parecia ser envenenamento. Aí ele vê lá, pensa que o amigo deles traiu eles. Eles têm uma pequena discussão até que o coronel que tava atrás deles os acha, então eles começam a correr e aí eles param pra ter outra discussão até que eles percebem que eles estão em um local que é a ruína de algum templo, pelo que se parece. Aí o outro cara se revela ser um traidor mesmo. Eles têm uma pequena briga até que o coronel chega e arranca a cabeça do Lampião. E também mata o traidor. E aí ele já tá lá todo felizão, contando vitória. Aí o coronel começa a ouvir alguns bagulho esquisito e aí do nada vem um bicho, se aposta do corpo do Lampião e começa a matar todo mundo. Só que por sorte o coronel escapa
E o bicho, quando vê uma cruz que tava no corpo do amigo do Lampião, ele acaba se retraindo. Então você vai acompanhar o Lampião procurando vingança pelo que aconteceu com o grupo dele, enquanto ele vai lentamente descobrindo qual é a verdadeira natureza do bicho que tá dentro dele. O traço disso aqui é bom pra caramba, entendeu? Ele é muito menos estilístico do que os outros. Tipo, ainda é bem animesco, só que ele é mais realista, o que faz sentido com o tom da obra, já que ela é bem mais séria em si, além de ter diversos traços de terror, o que é algo muito interessante. Tem poucos capítulos até agora, então se você gosta de algo que é mais puxado por um seinen, essa aqui é uma dica que você não vai querer perder, mano. Bom, lembra do youtuber que eu falei no começo? O Linkzinho? Então, esse garoto aqui é maluco pra cacete, porque ele não fez só um mangá, ele fez dois, lançou ao mesmo tempo e também tá fazendo um jogo. Sim, ele tem problemas sérios, mas enfim, vamos lá. Catarse e Paradigma. E sim, eu sei contar, eu sei que tem dois aqui, mas é tipo um bônus, entendeu? Então, vamos por partes. Catarses. Em Catarses você acompanha esse garotinho aqui que depois a gente descobre que se chama Ian. E ele basicamente vive nessas coisas chamadas tendas, que são réplicas de cidade. E você acompanha ele tentando sair dessas tendas e tentando encontrar a sua irmã mais velha, que é provavelmente a única família que ele ainda tem. E bom, não tem muito que eu falar sobre essa série, até porque ela entrou num hiato indeterminado devido à saúde dos desenhistas e também por falta de tempo e esse tipo de coisa. Bom, a prioridade, obviamente, é a saúde dos artistas e tudo mais, mas é realmente triste você ter uma história que, tipo... Quer dizer, ela não foi acabada, mas a gente não sabe quando ela vai voltar. Então, por enquanto, a gente só tem um pedaço da história. Mas mesmo sendo só um pedaço da história, eu ainda sugiro que você vá ler o mangá, porque é realmente interessante. O começo tem bastante exposição, o que é algo que até o próprio Linkzinho já falou num podcast que ele foi. Mas, no geral, isso só acontece no comecinho da série mesmo. E nesse começo eu também senti que tinham vários conceitos sendo só meio que jogados na minha cara. Mas eu acho que essa era a intenção. Você apresentar esses conceitos no começo da história e você ir lentamente explicando cada um deles. Só que meio que a gente não teve essa parte, mas é uma obra que dá pra ver que tem muita paixão e amor colocada nela. Ainda assim, claro, é algo triste porque a série parou em um momento em que parecia que as coisas iam começar a engatar de verdade, mas enfim, é a vida. E como eu disse, o importante é a saúde dos artistas. E eu acho que eu não tenho muito mais pra comentar sobre isso aqui, então bora pro outro. Paradigma. Como eu disse, Paradigma foi lançado ao mesmo tempo que Catarsis e conta a história de Isaac. Isaac basicamente vive em um mundo onde uma doutora extremamente renomada descobriu a existência de realidades alternativas. E umas cositas más, mas enfim. Aí a gente dá um pulo pra 100 anos depois, e aí a gente tem nosso querido Isaac que tava lá de boa na sua fazendinha ali. E aí caiu uma mina super, totalmente estribuchada ali, ferrada da vida. E aí mais tarde ela acorda e ela descobre que ela tem amnésia. E a gente vai acompanhar eles tentando descobrir não só de onde ela veio, mas porque ela tem amnésia. E diversos outros segredos do mundo. E diferente de Catarsis, esse aqui ainda tá sendo lançado, felizmente. Essa aqui é uma história que eu não tenho muitas opiniões sobre, até porque tá no início e eu sinto que é aquele tipo de série que ela é muito melhor contextualizada. E bom, é isso. Eu acho que eu vou tentar evitar dar a minha opinião sobre essa série, porque eu sinto que ela se apoia muito nos mistérios e eu acho que isso é importante, então eu acho que eu vou esperar ela ficar um pouquinho mais desenvolvida até eu decidir comentar um pouquinho mais sobre ela. Embora, todas as séries aqui estão nos seus estágios iniciais, eu acho que isso aqui é particularmente importante nessa série específica. Rei de lá. Bom, basicamente haviam dois países que estavam em guerra, Vênus e Marte. Até que Vênus jogou um bagulho que fazia um monte de negócio estranho com os organismos
Só que isso acabou fazendo com que se formassem grandes nuvens em cima do país e fez com que basicamente todo o ar ficasse tóxico. Só que o problema é que as crianças que nasceram depois dessa guerra eram imunes ao ar e também tinham poderes. Então nós pulamos uns 15 anos pra frente. E aí nós vemos esse molecote José que se acha pra caramba. E basicamente essa é a sinopse da história. E eu tô basicamente sem muita coisa pra falar aqui, porque eu ainda não terminei essa série. Até porque, comparado aos outros, ela é bem grandinha. A arte é muito boa e ela é toda colorida e tal. A coloração muito boa. Ele tá disponível no Tapas. Lembrando que eu vou deixar os catarses e apoia-se na descrição, junto com as versões físicas de algumas obras, caso você queira ajudar. Ou você só queira, tipo, ler o bagulho assim, sentir as páginas, folhear tudo e tal. E bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E feliz ano novo. Tchau!